Senhoras e senhores, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Rede Mais Esportes, o nosso canal aqui no YouTube. Mais um material de pré-jogo. Agora, Guarani e Londrina, 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será nesta segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Tubarão viajou no meio da tarde deste domingo, com ausências, com novidades. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo dos próximos minutos. Como é que você imagina que esse Tubarão chega para esse confronto, Luciano? Um abraço. Um abraço aí para você, Rafa, para todos que nos acompanham. Segunda-feira, né, dia de jogo, não é um dia habitual, mas o Tubarão em campo abrindo a 33ª rodada. Um jogo decisivo, Rafael, decisivo para o Londrina e decisivo para o Guarani, cada um buscando o seu objetivo, são objetivos diferentes no campeonato. O Londrina precisa ganhar o jogo, Rafael. O Londrina continua numa situação de briga, né, vivo pelo acesso, mas vários clubes já chegaram, tem ali mais 3, 4 clubes na mesma situação que o Londrina. Assim, se a gente fizer um recorte dos últimos 5 jogos, o Londrina conquistou 5 pontos, é pouco, né? Para quem quer brigar pelo acesso, você tem aí 33% de aproveitamento, né? E se a gente fizer um recorte para os últimos 3 jogos, em 9 pontos o Londrina ganhou 2, que é um percentual menor ainda, né? E com esse percentual, obviamente que se o Londrina não reagir, ele não vai brigar para subir, né? Então, esse é um jogo, o Londrina precisa ganhar o jogo, né? Eu acho que qualquer outro resultado, claro que matematicamente você continua na briga, mas, por exemplo, se o Londrina empatar o jogo, ele corre o risco de perder mais 1, mais 2 posições, corre o risco de ver daqui a pouco ali o Vasco ganhar o jogo e se distanciar, enfim, o próprio Bahia. Então o Londrina precisa ganhar o jogo. E por outro lado, é um Guarani que está sobrevivendo, né, Rafael? Vem de 3 vitórias seguidas, melhorou depois da chegada do Mozart, é um time que passou praticamente o campeonato todo na zona do rebaixamento e agora abriu 3 pontos da zona do rebaixamento. Então o Guarani respirou, talvez viva o seu melhor momento no campeonato, e sabe que tem que ganhar o jogo também. Qualquer outro resultado que não seja a vitória não interessa para o Guarani. Diante disso, acho que a gente vai ter um bom jogo difícil, mas o Londrina precisa ganhar lá em Campinas. Legal. E diante disso, o Tubarão que viajou no meio da tarde, sem Gabriel Santos, que foi titular contra o Vasco, até numa questão de rendimento, atleta que não vem dando conta do recado, tinha uma expectativa muito grande com relação a ele, mas caiu muito de rendimento. Matheus Nogueira está fora, vai ficar praticamente 2 semanas ausente aí dos treinamentos para uma recuperação. O Peu, que levou uma entrada criminosa do Léo Matos no jogo contra o Vasco, não teve nenhuma lesão, graças a Deus, também está na delegação. E quem retorna, né? Douglas Coutinho e Leandrinho estavam suspensos, o Mandaca está suspenso, não joga. Enfim, é mais ou menos esse panorama dos atletas que viajaram para Campinas. Um provável Tubarão, então, Matheus Albino, Jefferson Simon, o Vilar e o Alan Ruschel, João Paulo, Emerson Souza, Caprini, GG, Douglas Coutinho e Leandrinho, provável time do Tubarão. Lúcio. Acho que é natural, né, essa formação. O Gabriel Santos não está jogando bem faz tempo, né? A gente tem falado muito isso. Hoje ele virou aí 3ª, 4ª opção para o ataque, então é absolutamente normal, né, que ele não vá, porque não está rendendo, né? O Matheus Nogueira, acho que não joga mais o campeonato, né, Rafael? Porque, além da contusão, obviamente, vai ficar aí... Se ele ficar 2 semanas, ele vai perder 3 jogos, 4 jogos, e aí vão faltar 2 ou 3 jogos para terminar o campeonato. E aí o Adilson não vai mexer até pela própria questão técnica, enfim, pelas falhas do Matheus Nogueira. Então, vai jogar o Matheus Albino nessa reta final. E acho que ele foi muito bem lá contra o Vasco, né? Entrou frio, num jogo quente, fez defesa importante. Então, acho que é natural. E acho que o Londrina não perde. Não perde nada o Matheus Albino em relação ao Matheus Nogueira. E acho que é isso mesmo. Sem o Mandaca, entra o Emerson Souza, que até fez um bom jogo contra o Vasco. O Adilson não muda a forma do time jogar. E lá na frente, natural, o retorno do Douglas Coutinho e do Leandrinho. Então, assim, é o time praticamente titular do Londrina, com exceção aí do Mandaca. Acho que é o que tem melhor, o que tem de melhor mesmo o Adilson aí para esse jogo, com essa ideia de jogo. E é bom saber, né, que o Peu foi apenas uma pancada, apenas um susto, porque realmente a entrada foi forte, ficou a preocupação de que poderia ser uma lesão mais grave, mas que bom que ele está relacionado. E é uma opção legal aí para o decorrer do jogo também.
Legal, a expectativa é claro de um grande jogo, um adversário que vem numa crescente nessa reta final de Série B, buscando, né, a saída cada vez mais próxima aí da zona do rebaixamento. Londrina buscando também a sua permanência na parte de cima e se aproximando cada vez mais desse G4. Arrisca algum placar para essa segunda-feira, Luciano? Olha, Rafael, assim, o Londrina tem que ganhar o jogo, porque se a gente fizer uma projeção, né, que de repente o quarto, até pelo equilíbrio, daqui a pouco o quarto colocado pode subir com 58, 59, enfim, 60 pontos. Se a gente fizer uma projeção de 58, 59 pontos, o Londrina precisaria de 12, 13 pontos em 18. Né? Então, assim, tem que ganhar 4 jogos e empatar um, no mínimo. Né? Então, essa é a matemática simples. Né? Então, precisa ganhar o jogo. Eu acho que o Londrina tem condições. Eu acho que se o Londrina fizer um jogo do nível que ele jogou em São Januário, ele tem grandes chances de ganhar o jogo. Agora, o Londrina tem oscilado muito, né? E as últimas rodadas têm mostrado isso. Por exemplo, se a gente pegar o jogo com a Ponte Preta, o Londrina foi muito mal, perdeu o jogo. Né? Contra o Tombense, jogou um tempo bem, um tempo razoável, empatou. Contra a Ponte Preta foi muito mal, contra o Vasco foi bem, fez um bom jogo. Então o Londrina tem oscilado. Acho que se o Londrina jogar do nível que ele jogou em São Januário, ele tem ótimas condições para voltar com um resultado positivo. Só não pode repetir aquela atuação contra a Ponte Preta. Tomara que o time tenha essa regularidade até o final do campeonato para sonhar com voos maiores dentro da competição. Valeu, pessoal. Bom jogo para o Tubarão. Um grande abraço a todos.